Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma enorme honra estar aqui hoje, nesse último painel tão estrelado desse evento organizado pelo Move Infra. Queria parabenizar a todos pela organização, e não só pela organização, mas também pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo, e na pessoa da Natália Marcassa, que lidera esse movimento. Queria realmente dizer que vocês estão de super parabéns. O evento de hoje, com certeza, é uma representação disso, mas não só isso. Toda a história que vocês têm construído... Obrigada, Miguel. Toda a história que vocês têm construído, toda a organização dos setores, enfim, todo esse legado que vocês deixam para todos nós, cidadãos, é realmente marcante. Parabéns, Natália, parabéns a todos. E para fecharmos com chave de ouro esse painel, ou melhor, esse evento, que celebra os 30 anos da Lei de Concessões, e também os quase 20 anos da Lei de PPPs, né, porque, afinal de contas, aqui a gente vai falar também sobre os subnacionais ou infranacionais, é um tema tão importante, que é o tema da gestão desses contratos, que é o tema da governança, que é o tema do legado, né? Estava falando agora mesmo com o governador Rafael sobre como é importante, quando a gente herda contratos interessantes como são esses, e complexos também como são, e quando a gente multiplica esses contratos, e como a gente consegue fazer ainda mais e potencializa um programa já existente. É na gestão que a gente faz isso. É na gestão também que a gente discute o recasamento, não é, governador? É na gestão que a gente fala dos desequilíbrios, das revisões. É na gestão dos contratos que a gente fala sobre as agências, os verificadores independentes, a fiscalização. E é aí que a gente testa também, né, Miguel, a resiliência da infraestrutura e também o retorno lógico para o acionista. Afinal de contas, parcerias e concessões são feitas mesmo desse arranjo em que os dois polos são igualmente fortes, né? A gente fala que nas concessões e nas PPPs, os poderes exorbitantes da administração pública, eles são amenizados, porque só existe projeto quando tem atratividade para o privado também. Então, para mim, é uma enorme honra discutir esse tema, que realmente é um dos meus preferidos, com esses brilhantes painelistas. Vamos, então, falar sobre como aperfeiçoar a governança das concessões e das PPPs nos estados e municípios. E, para a gente falar sobre esse tema, temos aqui, como eu disse, brilhantes painelistas, como o nosso governador Rafael Fonteles, que é governador do Piauí, e que vai compartilhar aqui os avanços e os desafios. O Piauí, como todos sabem, vem se destacando, né, dos entes subnacionais, eu diria que é aí um dos que mais realizou PPPs e concessões no Brasil. Vem colecionando boas práticas, se tornando um polo de investimento privado, e realmente o que os governantes têm feito, e, governador, parabéns por isso, tem realmente se destacado no contexto nacional. A gente também vai discutir com o nosso secretário Marcos Cavalcante, que colecionou muitas experiências no governo da Bahia à frente do programa de PPPs, também um dos mais pujantes do Brasil, e hoje está à frente do PPI, essa célula que, de fato, zela para que a gente tenha, em âmbito nacional, melhores projetos, mais bem estruturados e que sejam também atrativos para a iniciativa privada. Então, nós vamos também conversar com o secretário Eduardo Tavares. Secretário, eu sei que o senhor vai nos trazer aqui boas notícias sobre o FIDIRS, que também, né, enfim, aí no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, é uma política sensacional para fomentar bons projetos, boas estruturações dos subnacionais, mas que também, com certeza, vão trazer boas e interessantes alternativas para a gente pensar nos projetos também federais. E também, claro, como eu já disse, né, Miguel Setas, Dr. Miguel é CEO simplesmente do maior grupo de infraestrutura de mobilidade do Brasil. É um grande desafio, vocês têm ativos de cabo a rabo no Brasil inteiro, né? E aqui a gente está falando barba e cabelo bigode que vocês fazem nos mais diversos setores. É uma honra enorme ter a sua visão também contribuindo para que a gente possa discutir justamente o casamento público-privado no âmbito dessas concessões, dessas PPPs. A gente vai falar também com o André Sampaio,
que é sócio do Radar PPP. Acho que todos nós que militamos aqui nas PPPs e nas concessões nos valemos das informações que são catalogadas e sistematizadas pelo Radar PPP. E, André, queria te parabenizar imensamente por isso e também pela sua sede de conhecimento e de sempre trazer informações importantíssimas para o nosso setor. Todos nós aqui, com certeza, somos gratos a isso. E, por fim, mas não menos importante, com meu grande amigo e colega, Eduardo Jordão. O professor Jordão é professor doutor da Fundação Getúlio Vargas, é também sócio de um grande escritório de advocacia que está trabalhando nos mais diversos projetos, assessorando público e privado para fazer excelentes parcerias público-privadas, e que também fez recentemente um estudo importantíssimo sobre, enfim, como estão institucionalmente consolidadas as agências em contextos subnacionais. Então, nós teremos a oportunidade, obrigada, Jordão, por estar aqui conosco hoje, nós teremos aqui a oportunidade de discutir com esses feras esse tema que, confesso, como eu disse, é o meu preferido quando a gente fala sobre concessões e PPPs. Nós teremos 2 rodadas de conversa aqui, de contribuições, e aí fiquem muito à vontade, por favor, para trazer aí o olhar de vocês sobre esse tema. Começando pelo governador Rafael. Bom, como eu disse, o Piauí é um dos estados que vem se destacando na realização de PPPs e concessões. Realmente é incrível o que o senhor tem feito, governador. Parabéns mais uma vez. Mas me diz quais são os desafios para que a gente avance com políticas de concessões e PPPs em âmbito subnacional, porque o senhor é uma referência. Bom, obrigado, Isadora. Cumprimentar a todos os painelistas e também a todos os presentes. De fato, registrar que o Piauí, desde o governo Wellington Dias, o nosso atual ministro do Desenvolvimento Social, ousou entrar nessa agenda de parceria público-privada com muita força, até porque entendemos que, em tempos de restrição fiscal, e essa restrição fiscal parece que não acaba nunca, a gente precisa ser criativo para poder gerar investimentos importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Destaco aqui o trabalho da Viviane, que eu acho que está aqui presente, que liderou a Superintendência de Parcerias no Piauí nesse período. Eu fazia parte, à época, como secretário de Fazenda, do Conselho Gestor das parcerias público-privadas, e interagia muito com a Viviane, apresentando uma visão em cada caso que chegava para ser apreciado. E agora a gente está acelerando esse processo, e ainda mais animado, porque o governo federal criou o PPI, trouxe aqui o Marcos Cavalcante, o Rui Costa é o ministro da Casa Civil, a Bahia também teve essa experiência muito semelhante ao Piauí. Então, a ideia é potencializar isso com novos instrumentos e superando alguns desafios que ainda precisam ser superados, que é o motivo da sua pergunta. Então, eu entendo, já indo direto ao ponto, que o Brasil já se acostumou bastante a fazer as concessões, mas, na hora que você tem uma parceria público-privada que tem que ter a contraprestação mensal ou anual, começa a ter um problema maior, exatamente no sistema de garantias. Então, a gente tem tido algumas experiências que têm funcionado, como é o caso da PPP da Transerrados, que foi feita na B3 em 2022, e essa estrutura de garantias ela é recorrentemente, digamos assim, adaptada para dar mais segurança para o investidor, para aquele parceiro privado que topou entrar naquela parceria. Então, como a gente não pode colocar os tributos, o fluxo de tributos, como garantia para a PPP, porque há uma vedação constitucional, você começa a ter mais dificuldade de ter esses instrumentos. A União avançou, não sei se algum Estado, Marcos, teve a oportunidade de usar aquilo que o Ministério da Fazenda liberou, usar o aval da União como garantia. Eu não sei se algum Estado já buscou, mas, ainda assim, tem outro problema, porque aí o Estado tem um limite para pegar o aval da União. Se ele for usar esse limite, aí ele deixa de pegar a operação de crédito, que é importante também para outras obras públicas que são necessárias serem feitas. Então, o grande desafio é realmente melhorar esse sistema de garantias que os subnacionais têm à sua disposição, porque nós não podemos colocar como garantia o fluxo de tributos por uma vedação constitucional, e os Estados não podem emitir título. Portanto, essa é a dificuldade principal que eu enxergo. Então, a gente tem procurado fazer algumas soluções criativas, como eu disse,
tem funcionado, mas a gente sente que há um pouco de insegurança na visão do mercado. Então, o desafio principal é esse, e eu aproveito essa minha fala para registrar 2 cases de sucesso que nós tivemos recentemente. Esse da PPP da Transcerrados, é a maior PPP rodoviária do Nordeste brasileiro, e envolve uma contraprestação mensal, porque o pedágio, naquela região do Cerrado piauiense, não banca, né, a viabilidade financeira do projeto. Então, o Estado entra complementando com uma contraprestação mensal, que tem sido paga de forma correta, tem uma conta garantia que tem algum saldo. Então, foi essa criatividade que a nossa Procuradoria, junto com a Viviane, a gente foi bolando. E tem dado certo, inclusive está sendo ampliada. A novidade agora é que os parceiros querem o aval dos tribunais de contas estaduais. Acho que essa moda aqui da União, de que tem agora que ter o aval do TCU, ou seja, mais uma etapa, né, para poder dar garantia. Então, você vai, o Executivo agora ele tem que consultar lá para ver, então, se é para dar mais segurança, vamos fazer, mas termina demorando também mais. Então, lá também a gente está tendo essa, obviamente, essa, eu não diria pressão, mas essa condição para que os processos avancem. E, na semana passada, tivemos sucesso na concessão de saneamento do Piauí. Por que eu trago esse tema aqui? Porque, de fato, a gente conseguiu fazer todo o processo em menos de um ano, do momento que se decidiu iniciar os estudos ao momento do leilão, foi menos de um ano. Incluímos todos os municípios do Estado, incluímos a zona rural, porque a gente não podia botar só o filé, tinha que botar o filé e o osso junto. Então, tornou-se um desafio. E foi bem sucedido. Então, nós teremos 9 bilhões de investimentos, 1 bilhão de outorga, e o Estado do Piauí, que hoje tem o pior esgotamento sanitário no interior do Estado, que é 5%, vai ter os 90% do marco legal de saneamento em 15 anos. Então, esse eu considero um leilão bem sucedido. A AEGEA, que venceu, é um grande player do setor, e, portanto, o Piauí segue firme nessa agenda de parcerias público-privadas e concessões, porque entendemos que é a maneira mais, atualmente, a maneira mais robusta de a gente atrair investimentos privados para a infraestrutura no nosso Estado. Porque, repito, cada vez menos você vai contar com recursos, por exemplo, do Orçamento Geral da União, que era com o recurso que a gente fazia as obras de infraestrutura do Piauí. Então, as PPPs e concessões são a nossa alternativa. E vamos, daqui a pouquinho, na próxima intervenção nossa, detalhar o que vem pela frente no Piauí. Muito obrigado. Excelente, governador. Realmente é de muito destaque esse projeto. Mais de 120 municípios do Piauí agora terão... 220, desculpa. 224 terão agora saneamento, enfim, de acordo com o novo marco. A sua menção à doutora Viviane realmente é digna mesmo de celebração. Inclusive, ela está trazendo o talento dela aqui também, apoiando o secretário especial Marcos, assim como bons talentos são necessários, né, em todas as pontas. E também aproveitar essa menção para dizer que a doutora Natália também se preocupou bastante em compor os painéis com grande diversidade. Aqui, né, a parceria com o InfraWomen, eu acho que foi muito também, enfim, motivo de celebração. Governador, e o senhor traz esse ponto das garantias que eu acho fundamental realmente da gente enfrentar. Acho que o Miguel vai poder falar um pouco sobre isso também, da perspectiva do privado. E acho que, cada vez mais, assim como o Piauí, que tem sido uma referência na gestão de bons projetos, outros estados têm se inspirado para fazer mecanismos de garantias endógenas dos próprios projetos. E acho que de qualquer forma, uma boa notícia essa medida, né, que foi feita pela Secretaria do Tesouro Nacional, pelo Ministério da Fazenda, de tentar realmente fortalecer as garantias. Na esteira das garantias de bons projetos, a gente tem também o tema das boas estruturações, porque um projeto bem estruturado certamente traz menores contingentes de desafio nos momentos da gestão. E, nesse contexto, o secretário Eduardo Tavares traz uma boa notícia para todos nós, que é justamente a criação do FIDIRS. Secretário, o senhor quer comentar um pouquinho sobre o FIDIRS e quais os principais objetivos e desafios na estruturação dos projetos, dialogando aqui com o tema também da gestão? Bom, em nome do ministro Valdez, gostaria de agradecer, Marcaça, Fernando, aí, pelo convite de estar aí num evento tão qualificado e de um painel aí, que eu me sinto aí praticamente um estagiário aqui, né? Mas a gente está lançando, então, dentro do PAC, né, do novo PAC,
mais um mecanismo nesse ecossistema que é coordenado pelo PPI, de apoio do governo federal à estruturação de projetos, né, e PPPs. Então, a ideia é que a gente, além do Caixa FEP e do BNDES, e aí a gente tem aí grandes exemplos, né, Caixa FEP, iluminação pública, RSU, BNDES, projetos inovadores, tem uma carteira de saneamento gigantesca, questão das concessões florestais, agora uma nova modelagem, com recuperação de áreas degradadas, crédito de carbono, então, muita coisa nova. E agora temos uma terceira via, o FIDIRS, que é um modelo novo, né, secretário? É uma parceria para fazer parcerias, né? Então, a gente tem um privado, né, que administra recursos em um fundo privado, mas são recursos aportados pela União. E a ideia é que isso possa, sim, acelerar em muito esse processo, porque aí os subnacionais e o governo federal, e aí a gente começa, inclusive, modelando aí, dentro de casa, por meio da Codevasf, aí o primeiro contrato do FIDIRS, deve ser assinado aí agora no final do mês, tá? Um perímetro de irrigação do Jaíba, mas a ideia é que estados e municípios possam contratar de forma direta o fundo, e o fundo, por sua vez, vai fazer essa análise, ou seja, a gente vai sair um pouco de algumas armadilhas que a administração pública acaba tendo que enfrentar, que é essa questão, por exemplo, da insegurança das PMIs, ou da própria inviabilidade, muitas vezes, dos municípios ou de estados menores de estruturarem equipes para não apenas licitar, contratar consultorias para montar os projetos, mas de ter equipes que possam fiscalizar, monitorar e receber isso aí. Então, a gente passa a ter um consórcio formado por 20 partners, Ernst Young e BRL, que vai poder trazer toda essa governança, e aí, dentro dessa governança, a gente tem aí 4 ministérios envolvidos diretamente, PPI, Ministério da Fazenda, Planejamento e MDR, traçando essas políticas e ajudando, junto com estados, municípios e os próprios ministérios finalísticos, a identificar essas oportunidades, essas boas ideias. O administrador, dentro do modelo de 5 dimensões, vai verificar essa viabilidade. E aí também tem essa agilidade de poder contratar as consultorias, ou seja, os escritórios, para a gente poder ter um fluxo dinamizado e aí justamente aproveitar as boas práticas, né? Esse adensamento, essas oportunidades que o Brasil tem construído, né, tanto nessa parte de resíduos, cidades inteligentes, mobilidade, enfim, uma série de oportunidades para que a gente possa realmente acelerar e aí ter não apenas uma carteira importante de projetos, e projetos que a gente quer ver de pé, ou seja, esse que é o mais importante, né? Ou seja, não é apenas a ideia, a contratação e a entrega desse serviço para a população, mas também uma carteira, um credenciamento amplo de estruturadores, né? E por isso um evento desse é tão importante, tá? A gente está de portas abertas, temos feito tanto prospecções, né, junto com o PPI, com os demais ministérios, com os subnacionais, e aí nós temos 85% dos prefeitos reeleitos. Então, uma oportunidade muito grande com o governo federal de portas abertas, prefeitos reeleitos, estados engajados para a gente acelerar essa agenda, e, por outro lado, um mercado aí também muito profissionalizado, muito especializado no Brasil, para que a gente possa buscar estruturadores de norte a sul para estruturar aí essas concessões que vão desde infrasocial, saúde, educação, enfim, todas essas oportunidades que a gente tem hoje aqui no Brasil. Excelente notícia. Eu acho que isso é uma medida importante rumo a uma melhor infraestrutura. E, por falar em portas abertas, não é, secretário Marcos? O senhor é dessas pessoas que gosta de trabalhar, porque, além de cuidar do portfólio de projetos do governo federal, também faz um relacionamento importante com os entes subnacionais para desenvolver melhor gestão, melhor governança de projetos de PPPs e concessões. Conta para a gente, secretário, né, quais são os principais desafios dos subnacionais, até porque o senhor já foi, inclusive, responsável por unidade de PPP na Bahia, como eu disse, um dos grandes núcleos de desenvolvimento de projetos por estados. Tá, obrigado mais uma vez à Movinfra, a Natália, a diretoria, nosso presidente aqui, Sepúlveda, por estar aqui. E começar até com a brincadeira, governador. O maior empecilho sempre é o secretário da Fazenda. Como o governador era secretário da Fazenda, agora ele deve estar trabalhando de outra maneira. E
existe um processo de primeira conscientização, né? Como eu falava de manhã aqui na abertura, e eu acho que foi Sepúlveda que falou inicialmente, nós começamos o processo de privatizações e concessões no Brasil não por uma decisão política de gestão, pode ser de falta de dinheiro, que, como o governador falou, tem muito tempo que a gente vem de problemas fiscais. O governo Fernando Henrique, naquele momento da crise, partiu para fazer as privatizações das empresas estatais que operavam, e, posteriormente, nós estamos comemorando 30 anos hoje, e vamos comemorar 20 anos da lei de PPP. Nós estamos organizando então um evento no início de dezembro, aproveitar para convidar vocês para participar. Nós passamos a fazer a concessão de serviço público com um viés muito arrecadatório de outorgas. Ainda hoje a gente brinca que o grande sucesso é dizer que o leilão teve um ágio de 500%. Na minha ótica, se houve um ágio de 500%, houve um erro na modelagem, porque você poderia trabalhar com uma tarifa menor ou com maior investimento. E a nossa preocupação, complementando aqui o que Eduardo falou, além do FIDIS e Caixa, o FEP, administrado pela Caixa, BNDES, nós estamos trabalhando para dotar os estados também de um preparo e município. Nós utilizamos aí parte daqueles recursos que estão na portaria que o governador falou, que os empréstimos podem ser dados como garantia de contraprestações e ou aporte, e esse 0,5% que os bancos têm que fazer a fundo perdido, nós já estamos fazendo, junto com o Banco do Brasil, treinamento prático para diversos subnacionais que se inscreveram dentro do projeto. Além disso, nós conseguimos, junto com o BID, $400 mil que ele aportou para que o Banco do Nordeste, que é um banco que tem uma capilaridade no Nordeste, às vezes até maior do que a Caixa Econômica, se prepare para fazer as modelagens das concessões dos subnacionais. Então, uma questão que a gente tem é preparar estruturadores de todos os níveis, que não faz sentido o estruturador de um grande centro estar fazendo uma modelagem de uma concessão de resíduos sólidos lá no Amapá. Ele, inclusive, não vai ter conhecimento regional das particularidades regionais, ou está projetando uma praça de pedágio no Piauí e ele separa um município do outro que tem uma ligação muito grande e depois o governador fica com problema com a população reclamando. Então, essa de a gente tenha mais conhecimento do que não temos projetos customizados. E quanto às garantias, a gente está trabalhando com o Tesouro para que ela não possa ser, ela não seja um extra-limite, ou um percentual do limite, 10% do limite, caso fique inadimplente, não, ele bloqueia todo o limite do Estado ou do município. O secretário Serão está com uma boa vontade para isso, acho que a gente vai conseguir isso, é um mecanismo. Estamos trabalhando aí, pensando do outro lado dos empresários, vou dar até um spoiler aqui, Eduardo, que o Ministério, a Casa Civil e o BNDES e o gestor do FIDIS estão trabalhando em possibilidade de separar um recurso do FIDIS, e a lei de criação do FIDIS permite isso, para que ele seja dado como garantia de financiamento para projetos de concessões ou PPP para o privado. Então, a gente espera que a gente consiga alavancar aí 6 bilhões de financiamento e serão priorizados os projetos que forem modelados e estruturados pelo FIDIS, que é uma preocupação também do setor empresarial, que, quando ele vai ao banco, o banco vai lá e exige uma garantia real, uma fiança bancária. Miguel não tem problema de fiança e garantia, né, porque ele tem banco como sócio. Aliás, não, ele tem dono de banco como sócio, ele não tem problema, mas os outros talvez tenham, e têm, com certeza, por esse trabalho. Então, essa é uma visão que a gente tem, e queria falar até a Jordão, que eu já li o material que ele fez dos estudos das agências, né? Eu acho que é uma preocupação que a gente tem, o governo federal está, nesse momento, também com essa polêmica das agências. Hoje o ministro Renan foi muito claro aqui da posição do ministério dele, que não faz sentido eu ter agência das agências. Claro que os mecanismos precisam ser sempre aperfeiçoados. Algumas agências se perderam ao longo do tempo na sua capacidade de gerir e de gestão. Existe uma distância aí entre o que é política pública, o que é fiscalização e regulação, ela se confunde. Mas a questão do subnacional é que o motivo de se, na verdade, fazer concessões de PPP, hoje deixou de ser problema só de Caixa. É a melhor prestação de serviço.
Quando o governador faz uma PPP de rodovia, ele melhora a prestação de serviço naquelas rodovias do Estado, não fica dependendo do contrato de conservação, de manutenção, o famoso tapa-buraco, aquela questão. Quando se faz de um hospital, como na Bahia nós fizemos de 2 hospitais, eu não estou diminuindo o custo do governo, não. Eu estou melhorando a prestação de serviço. E aí é outra preocupação que a gente tem, que tem um material já aprovado com a Fazenda, é que do limite de receita corrente líquida dos estados e municípios, no caso das PPPs sociais, a gente retire o valor que o Estado ou o município já gastava na prestação daquele serviço. Então, um exemplo, o prefeito reeleito de Recife está com um projeto de uma quantidade enorme de uma PPP de educação infantil, mas se ele já gasta, através de convênio com entidades filantrópicas ou contratação da rede privada de creches, ele vai abater esse valor do limite, que é uma despesa que ele já tem. Ele vai ter que capturar, colocar dentro do limite o acréscimo de despesa. Mas os dados que a gente tem de concessões, nós fizemos agora chamamento público, né, de resíduo sólido, fizemos de educação infantil, temos maternidade, e o governo federal, o governador, está fazendo as suas 2 primeiras PPP de fato. Aqui, junto com o Ministério da Integração, a transposição do São Francisco, nós estamos fazendo e conseguimos aí que os governadores diretamente afetados assinassem os compromissos. A União não vai economizar. Nós encontramos um projeto modelado que era a União deixar de gastar 300 milhões, você gasta hoje? 300 milhões. Não, a União vai passar para os estados. A posição do presidente, não. Eu não já gasto 300, eu continuo gastando 300. Se fosse pautar 50, os estados dividem 50. E, ao longo do tempo, a gente faz o desmame. E a outra é de uma área que é o Instituto do Câncer. A ministra Nízia vai assinar, dia 14, no Rio, junto com o BNDES, o contrato de modelagem da PPP do Instituto do Câncer do Rio de Janeiro, fazendo com que seja, talvez, com certeza, o primeiro exemplo de PPP da União e da área de saúde, que a gente pensa em avançar muito nessa prestação de serviço. Obrigado. Com certeza, secretário, essa medida de calcular o comprometimento da receita corrente líquida é muito mais inteligente do que o que antes a gente fazia, né? Acho que você precisa comparar, de fato, laranjas com laranjas, né? Então, o gasto que já é despendido tem que ser considerado nessa conta, e o que for acrescido, aí sim é considerado para fins de comprometimento de receita. E acho que essa composição de secretários de Fazenda que gostam de PPPs, ou, no caso do secretário Seron, que foi também secretário de Fazenda, mas, né, foi responsável pela unidade de PPPs de São Paulo, super pujante também, e agora está na Secretaria do Tesouro, tem dado um bom caldo aqui, boas notícias para o mundo das PPPs e das concessões. Indo, então, agora para um olhar privado, Miguel, eu acho que o secretário Marcos falou, CCR não tem problema nenhum. Eu acredito no secretário. CCR não tem problema nenhum de liquidez, de crédito, de reputação, de nada, mas, com certeza, tem desafios. E, lógico, é aí o maior grupo, como eu disse, né, de mobilidade, infraestrutura, e está presente nos mais diversos estados e municípios. Não é assim tão trivial fazer a interface com estados e municípios, né? Ou melhor, com qualquer poder concedente. São visões que se acrescentam, que se agregam, mas que, às vezes, são dissonantes, né? Até pelo próprio background das atividades de um e de outro. Conta para a gente, você que está espalhado pelo Brasil. Isadora, boa tarde. Muito obrigado, antes de mais, aqui à organização do evento, a Natália Marcaça, o meu presidente da associação, aqui o meu querido amigo Sepúlveda. Queria cumprimentar o governador Rafael Fonteles, o secretário Marcos Cavalcante, o secretário Eduardo Tavares, e, em vosso nome, todas as autoridades que estão aqui presentes, que eu sei que na plateia tem mais pessoas que representam o poder público, o governador. Cumprimentar os meus colegas da Movinfra e os meus colegas da CCR, que também estão aqui hoje em peso, e que gostaram dessa sua frase, né, dessa sua afirmação, de que nós não temos problemas, governador. Portanto, o pessoal ficou motivado, ficou entusiasmado aqui com a sua colocação inicial. Eu queria primeiro fazer uma contextualização antes de chegar à parte dos desafios, como você me colocou a pergunta, que é um pouco histórica, não é? Esta manhã nós ouvimos aqui a economista Helena Landau falar-nos sobre o início das concessões, não é? Eu tive o privilégio
trabalhar numa das primeiras concessões do país, que ela citou, que era a Excelsa, né? A concessão elétrica no estado do Espírito Santo. Foi das primeiras, foi a Excelsa e foi a Light aqui no Rio de Janeiro. Portanto, tive 15 anos no setor elétrico, convivi com esse histórico, esse historial de concessões nesse segmento de infraestrutura. Agora há 1 ano e meio aqui no setor de transportes e tenho visto nestes 15 anos um amadurecimento da gestão de concessões e de PPPs. E, portanto, eu acho que este evento de hoje ele tem um simbolismo muito importante, Marcaça, que é celebrarmos algo que está ajudando a construir o Brasil, não é? Esta parceria entre entidades privadas e o poder público, acho que tem sido um elemento de crescimento do país, de amadurecimento dos setores que beneficiam deste tipo de instrumentos, e a minha experiência ela tem sido muito positiva. Aliás, eu hoje numa entrevista na CNN, que me desafiavam sobre a questão da segurança jurídica, governador, eu disse, eu durante os 15 anos que estou no Brasil, eu vi um cumprimento integral de contratos. Os contratos de concessão, os PPPs, eles cumprem-se na integralidade. E eu comparo isso até, secretário Marcos Cavalcante, com a realidade que eu vivi na Europa, em que países europeus, e que são ditos de países desenvolvidos, não é? Simplesmente rasgam o contrato, dizem, você tinha um subsídio aqui, acabou, mudou o mundo, vamos para outro referencial. Nunca vi isso no Brasil, sinceramente. É diferente de discutirmos a complexidade do sistema judiciário brasileiro. É outra temática. Podemos elaborar sobre isso. Mas cumprimento integral dos contratos, eu sempre vi isso aqui. 4 exemplos, no caso do Grupo CCR, que nos dão muito orgulho. Primeiro, a primeira PPP do Brasil. Linha 4 amarela em São Paulo. Primeira linha totalmente automatizada, sem condutor, e que se revela hoje o melhor caso no sistema metroviário de qualidade de serviço, que era o que o secretário estava dizendo. 94% de aprovação, quando comparamos isso com os números internacionais. Temos lá hoje as estatísticas todas, americanas, europeias, asiáticas. A média de satisfação com o serviço público anda na casa dos 60%, 70%. Nós temos 93% de satisfação do metrô em São Paulo, na linha 4 amarela. Quem conhece São Paulo comprovará essa qualidade. Segundo exemplo, concessões rodoviárias em São Paulo. Um bom ambiente de negócios, uma clareza do quadro regulatório, uma gestão fluida com o poder concedente, uma gestão fluida com as agências reguladoras e, como nós sabemos, enfim, estão aqui outros colegas meus aqui do Movi Infra, algumas das melhores concessões, nós gostamos de dizer que são as melhores, não é, Edu? Que as CCR são as melhores, mas temos aqui representantes da Eco-Rodovias que nós muito respeitamos e que também sabemos que operam concessões de muita qualidade. Portanto, um caso de sucesso no segmento rodoviário. Vamos passar para a Bahia, secretário. Metrô Bahia. Metrô Bahia, secretário é baiano, conhece bem esta história. Metrô Bahia teve parado, quantos anos, secretário, antes de ser construído? 15 anos. Minha esposa é baiana e ela dizia, já se faziam memes do metrô, não é? Vai inaugurar, passava uma perua, enfim, umas histórias assim mais recambulescas que vou-vos poupar desses exemplos. Mas vem a iniciativa privada, implantou o metrô Bahia, hoje é um caso de sucesso, 400 mil passageiros por dia, um impacto enorme, 18 dias de poupança na vida dos soteropolitanos, não é? Poupamos 18 dias de deslocamento no trânsito, uma parceria público-privada de muito sucesso, não é? com o governo da Bahia, naturalmente uma concessão federal, mas que tem uma interação muito grande com o poder estadual. Último exemplo, segmento aeroportuário. E aqui o governador Rafael Fonteles me falava sobre isso. Teresina é um dos 15 aeroportos que nós estamos reformulando, não é? Com a 6ª rodada de concessões de aeroportos para o sistema privado, para as empresas privadas. Portanto, a CCR este ano fez 15 aeroportos. Hoje de manhã ouvimos o ministro Silvio Costa falar que vai entregar 30 aeroportos reformulados no Brasil este ano. Nós fizemos 15 desses 30 aeroportos e nas palavras do nosso governador, com um visível upgrade da qualidade daquilo que é o serviço prestado nessa infraestrutura. Portanto, exemplos muito bons. E agora termino, porque já vi que ali estamos esgotando o tempo, Isadora. Agora, também já vimos de manhã hoje o deputado Arnaldo Jardim dizer estamos trabalhando num conjunto de melhorias,
da lei de concessões, e listou uma lista grande, eu até tomei aqui nota, viu, Eduardo? Para a gente depois ver se está tudo no projeto de lei, mas falando de compartilhamento de risco, falando de receitas acessórias, falando de multimodalidade, falando de extinção de concessões, enfim, uma lista longa. O que é que isso significa? Podemos aprimorar a lei de concessões, podemos aprimorar os mecanismos de relacionamento entre o poder público e o poder privado e a iniciativa privada. E, portanto, acho que temos um caminho longo de 30 anos, que eu acho que é um orgulho para o Brasil, sinceramente. Vendo aquilo, eu conheço 15 anos dos 30, mas acho que o Brasil está de parabéns e temos muitos casos de sucesso. Portanto, essa é a minha experiência. Muito interessante essa comparação cultural, né, de permanência dos contratos de PPPs e de cumprimento dos contratos de PPPs e concessões, se comparado, inclusive, com o contexto europeu. É de dar orgulho mesmo. E a entrevista do deputado Arnaldo para o Infracast está imperdível, e ele trata de todos esses pontos, fazendo aqui um jabá. Mas falando agora de radar PPP, André, como eu falei, eu acho que todos nós bebemos aí da sua fonte para nos educarmos mais e melhor sobre o nosso setor. Eu estava te falando no bastidor, mas meu mestrado, orientado pela esposa do Dr. Jordão, e doutorado são todos baseados nos seus dados. E eu sei que você está preparando, eu fico sempre sedenta, ansiosa, já quero um spoiler aqui, porque eu sei que você está preparando um estudo que vai ser lançado em breve sobre a força institucional e a organização estruturante, né, de cada uma das unidades, digamos assim, que fazem a gestão dos contratos de PPPs Brasil afora. Pode contar um pouquinho para a gente já dos resultados, o que se antecipa? Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar destacando a nossa mais absoluta satisfação na Radar pela confiança depositada para a elaboração desse estudo. A Isadora está ansiosa pelos resultados e a gente vai trazer alguns elementos aqui breves e muito, muito em breve a gente vai divulgar esse estudo. Já gostaria de destacar o seguinte: as concessionárias, as agências e os poderes concedentes receberão muito em breve um formulário para interagir com elementos que a gente encontrou nessa investigação que a gente vem desenvolvendo desde o princípio do ano e divulga muito em breve. Então, já gostaria de pedir a ajuda de todos para atenção, o Movinfra vai interagir com vocês para a gente chegar no resultado final. Falando um pouquinho desse estudo, né? Qual que é o objetivo principal dele? É poder ter uma visão panorâmica desse ambiente que tem tudo a ver com outros estudos e o DNA da Radar na avaliação de mercado, que foi destacado pela Isadora. Então, a gente conta com um banco de dados que hoje tem 5.700 projetos de PPP e concessão. E o que a gente busca fazer com esse estudo? Poder identificar e destacar iniciativas práticas de sucesso e até mesmo aquelas de insucesso, porque também é importante olhar para o insucesso, para retroalimentar tanto a estruturação de projetos quanto a regulação de contratos, para que a gente tenha um ambiente institucional mais forte, que a gente não esqueça dos passos que a gente deu nesses 30 anos, desde a publicação da Lei de Concessões, e daqui a 30 anos a gente possa estar discutindo avanços significativamente mais eficientes, de mais qualidade que a gente teve no período anterior. Então, algumas variáveis importantes aqui que a gente trata no estudo, não vou entrar em minúcias técnicas aqui, mas a gente tenta ter uma análise multidisciplinar, então, que passa por aspectos orçamentários e financeiros dos municípios, capacidade de continuidade dos projetos, independentemente de período eleitoral, né, de vigência de mandatos, aspectos relacionados à transparência e comunicação, competitividade de licitações. Então, são todos elementos que, a partir de avaliação de um grupo extenso, né, a Radar ela contribui para o estudo, mas recebe contribuições bastante ricas da equipe do Movinfra, especialmente, vão poder enxergar aquelas iniciativas que têm o maior potencial de nos levar a um ambiente institucional mais rico, mais seguro, que é o que a gente acredita que, de fato, vai levar a infraestrutura e deixar um legado que seja mais consistente para o país. Excelente. Eu estou sedenta por esse estudo. Por gentileza, André, você me mande lá. Eu já estou no mailing, já estou cadastrada e estou no PRO também, então quero ouvir. E, complementarmente a isso, o professor Eduardo Jordão fez também um estudo, é um dos autores de um importante livro, né, que chama Agências Reguladoras Estaduais, uma pesquisa empírica sobre sua maturidade institucional.
Os resultados dessa pesquisa coordenada pelo professor Jordão foram super noticiados pelos mais diversos veículos, e eu sinto assim que é, de fato, muito importante ter uma coordenação com o seu olhar, com a sua visão, muito atenta a tudo que faz com que a gente tenha solidez no nosso ambiente de PPPs e concessões, e fico feliz que você tenha tido essa iniciativa. Eu ia chamar de Duda, né? Mas professor Eduardo Jordão. Conta um pouquinho para a gente sobre os critérios, né, e os achados dessa pesquisa tão aprofundada. Obrigado, Isa. Queria começar parabenizando o Move Infra pela organização desse evento brilhante, tão relevante, agradecendo também a Natália Marcassa e a Ana Carolina Alhadas pelo convite, uma alegria enorme estar aqui. Aproveito também para cumprimentar todos os meus colegas de painel, uma honra estar ao lado de vocês e debater temas tão relevantes. A pesquisa que a Isadora mencionou foi publicada recentemente nesse livro, que vai estar sendo lançado aí fora depois dos nossos debates, e é resultado de uma pesquisa que foi realizada no programa de pós-graduação da FGV Direito Rio, a Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, que tem um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito da Regulação. O que aconteceu foi que eu, como professor deste programa, criei um grupo de pesquisa com 8 pesquisadores, entre mestrandos e doutorandos, que durante 14 meses foram atrás de informações sobre todas as agências reguladoras estaduais brasileiras. São 29 agências reguladoras estaduais brasileiras, sobre as quais se conhecia muito pouco. A verdade é que a literatura, a academia escreveu e discute bastante as agências reguladoras federais, mas há muito pouco material, muito pouca informação, muito pouca informação sobre as agências reguladoras estaduais. Então, era relevante fazer essa pesquisa para conhecer essas instituições que são tão relevantes. Afinal, a maior parte das concessões brasileiras estão no nível estadual e no nível municipal. Há muitas regulações de concessões de transporte, de saneamento, gás canalizado, que estão sob a regulação dessas entidades. Quais são essas entidades, quem são elas, como elas são, e o que foi que nós fizemos para conhecê-las. Então, queria contar a vocês aqui, nesse espaço que tenho aqui, nesse painel, um pouco do que a gente realizou nessa pesquisa. A primeira coisa que eu queria informar é que a gente fez a pesquisa em 3 partes diferentes. A primeira parte é uma parte formal. A gente queria olhar para a legislação relevante, para as normas relevantes das agências reguladoras e tentar descobrir se havia uma espécie de modelo de agência reguladora estadual e em que medida esse modelo de agência reguladora estadual diferia ou era semelhante ao modelo já conhecido de agências reguladoras federais. Então, essa foi uma primeira parte, uma parte, portanto, formal, em que a gente buscou informações nas normas relativas às agências. A segunda parte da pesquisa já é uma parte mais de dados reais, digamos assim, e o que nós fizemos foi verificar quem são os dirigentes, quem foram os dirigentes ao longo de toda a história de todas as agências, quem foram os diretores dessas agências e quem são essas pessoas, qual a formação delas, elas são filiadas a partido, elas têm uma experiência no setor que atuam. Então, a gente buscou informações sobre mais de 450 diretores que já ocuparam cargos nas diferentes agências reguladoras estaduais. E, finalmente, na terceira parte da pesquisa, a gente se ocupou da questão de execução orçamentária das agências reguladoras estaduais. Nós sabemos que esse é um dos maiores problemas das agências reguladoras, não apenas federais, como estaduais. Como é a execução orçamentária das agências estaduais? Como ela se compara com a execução orçamentária do próprio Estado? São essas as 3 partes, e a gente encontrou uma série de circunstâncias muito relevantes, uma série de informações muito relevantes. Eu vou prosseguir aqui rapidamente, no 1 minuto que ainda me falta, comentando, por exemplo, o que a gente buscou na parte formal da pesquisa. Na parte formal da pesquisa, a gente dividiu em 3 dimensões que seriam relevantes. O que a gente fez foi imaginar uma agência reguladora ideal, uma agência reguladora que tivesse todas aquelas características que a literatura considera que são relevantes, e
checar se cada uma dessas agências estaduais possui essas características, no mínimo no nível da norma. Né? Então, por exemplo, a gente dividiu em 3 dimensões, as dimensões de autonomia institucional, governança e neutralidade política, e saiu buscando para cada uma dessas dimensões indicativos de que essas diferentes agências possuem, por exemplo, taxa de regulação, competência normativa, previsão de poder sancionatório, desvinculação da PGE estadual, ouvidoria, programa de integridade, participação social, previsão de análise de impacto regulatório, requisitos e impedimentos de atuação dos dirigentes, processo de nomeação, uma série de garantias funcionais dos dirigentes. E aí o que a gente fez nessa primeira parte, depois eu falo das outras duas, nessa primeira parte foi uma espécie de checklist do que a gente encontrava em cada uma dessas agências. E isso permitiu, naturalmente, que a gente fizesse, na sequência, uma espécie de ranqueamento das diversas agências reguladoras estaduais. Lamentavelmente, essa foi a parte do estudo que fez mais sucesso, notadamente com as agências que ranquearam positivamente, mas o objetivo não era dizer que uma agência é melhor que a outra, era tentar identificar, primeiro, qual era o modelo de agências reguladoras estaduais e o que é que estava faltando nessas agências reguladoras estaduais para que eles tivessem aquelas características que consideramos ideais numa agência reguladora. Eu retorno depois para falar das 2 outras partes. Impressionante como a boa gestão, né, e a perenidade de um programa também está vinculada à qualidade do dirigente, né, ou do gestor na ponta. Aqui, no caso do governador, por exemplo, Piauí se destaca, inclusive, pelo fato de que o senhor é aí alguém muito cuidadoso com o tema das PPPs e das concessões. O escritório do Jordão, ele é responsável também por um prêmio nacionalmente reconhecido, né, que é o P3C, que, aliás, premiou a doutora Eliane Detoni, que certamente, André, vai estar aí no seu levantamento como um dos melhores lugares para fazer, Mato Grosso do Sul, para fazer também negócios em PPPs e concessões, assim como é o Piauí. Governador Rafael, temos aqui um momento muito especial para que o senhor nos conte o que está por vir, porque o Piauí desponta como, né, uma celebridade no mundo das PPPs, e o senhor, portanto, e a gente está sedento por mais. O senhor já fez até hidrovia, rodovia, vamos fazer, rodovia, saneamento o estado inteiro, mini-usinas, centro de convenções, enfim, estádios, tudo. Eu acho que o senhor gabaritou tudo que era possível fazer. O que mais está por vir, governador? Bom, eu vou aproveitar o tempo curto para focar nos principais. São várias, como você colocou. Como eu disse, já vem desde a 3ª gestão do governador Wellington, que eu era secretário de Fazenda. E agora o que está no horizonte, né? Nós temos uma PPP que não é estadual, é federal, mas eu reputo muito importante, que está no PPI, que é o perímetro irrigado dos platôs de Guadalupe, num modelo que já deu certo na Bahia, Codevasf, lá no Baixio de Irecê. No caso do Piauí é Denox, mas é um perímetro irrigado muito interessante. Acho que deve ir para a consulta pública já no início do ano que vem. Depois o Eduardo me corrige, porque é uma PPP federal, mas a gente está acompanhando porque temos um interesse direto. Uma outra que está por vir é a PPP do nosso estádio de futebol, Albertão. É uma obra, um investimento que vai ter um CAPEX da ordem de 90 milhões de reais. Obviamente que ele não se sustenta para ser uma concessão e, portanto, vai ter a necessidade da contraprestação mensal. Então, estamos em fase de consulta pública. O edital deve sair também no início ou no finalzinho desse ano, ou início do próximo ano. E uma que eu considero a mais importante do Piauí é essa obra estruturante que vai envolver a hidrovia e um terminal portuário, que a gente solicitou a delegação da via navegável da União para o Estado, dado que o terminal portuário também já foi delegado, para a gente fazer uma PPP com os 2 modais conjuntamente, para a gente transportar principalmente grãos do sul do Piauí para o porto do Piauí. Então, essa é uma modelagem que vai ter um grande aporte do poder público na cabeça e, se necessário, aí não fechou ainda o modelo, uma contraprestação mensal para tornar o projeto viável economicamente. Então, eu acho que essas 3
PPPs estão num horizonte de curto prazo, e aproveito aqui o evento para fazer a divulgação, até porque podem ter investidores, empreendedores aqui do setor, não é à toa que é o Move Infra, né, que eu parabenizo a Natália e todos que compõem essas grandes empresas de infraestrutura, para olharem com carinho essas propostas que o Piauí vai lançar em breve. Tá? E parabenizo também aqui o Grupo CCR, de fato, é a obra lá do aeroporto Teresina, numa velocidade incrível. Eu pousei lá 2 horas da manhã, na terça para quarta, e estava lá mais... Então, deve ser 4 frentes de trabalho, ou 4 turnos, e várias frentes simultaneamente, cumprindo, acredito eu, que o cronograma, e mostrando, né, como essa agenda de concessões é muito bem-vinda, porque nós estávamos com o aeroporto muito aquém do porte de uma área metropolitana que tem mais de 1 milhão de habitantes, e, finalmente, Teresina vai poder usufruir de um aeroporto adequado para o seu porte, e isso a partir de uma concessão, porque se esperou muito essa obra com recursos diretos da União e não saiu. De repente, fez a concessão em 2022, já em 2024 nós já estamos inaugurando. Então, parabéns à CCR, só faço esse registro aqui também. E aproveito para agradecer os painelistas, não sei se eu vou ter outra intervenção, mas Marcos, nosso parceiro, vai liberar esse projeto da hidrovia amanhã, que ele me disse logo aqui, rapaz, já estou muito feliz. O Eduardo também, queremos ser o primeiro estado a usar esse dinheiro aí, desse 1 bilhão para poder fazer produto, já disse a ele, e também o professor e a Radar pela participação. Muito obrigado. Excelente. Dessas mais de 5 mil iniciativas que a Radar já mapeou, mais de 300, nos últimos 10 anos, são projetos de PPPs celebrados, bem-sucedidos, portanto. E, do levantamento, a gente vê que, realmente, o Piauí desponta, como, em número de quantidade, né, assim, em termos de quantidade, como um dos estados assim que representa o sonho. Parabéns, governador. E, para a gente tentar pegar algum exemplo que não seja do Piauí, é difícil, hein, secretário Eduardo? Queria saber se o senhor tem aqui um bom exemplo de interação, né, com o subnacional e de estruturação de projeto de concessão e PPP, que não seja do Piauí, não vale, hein? Não, aí, pessoal, eu não vou falar dos 2 do Piauí que a gente tem lá, né, perímetros de irrigação do Denox, aí nessa modelagem inovadora. Muito em breve, aí, novidades, né, 10 mil hectares em um, 30 mil no outro. Mas só para vocês terem ideia de uma das coisas que a gente está conversando aqui, o Brasil hoje é reconhecidamente um dos maiores fornecedores de alimentos do planeta, com 8 milhões de hectares irrigados. A gente pode ampliar isso para 50 milhões, ser top 3 no planeta, sem derrubar uma árvore. Esse é o potencial que a gente está conversando aqui e as possibilidades de estruturação de concessões PPPs. Vocês não fazem ideia, por exemplo, do que a gente tem hoje de patrimônio no Denox, na Codevasf, nos estados, nos assentamentos, que muitas vezes estão esperando investimentos públicos que a gente não tem hoje espaço fiscal para garantir. Então, é sim muito importante. E aí, falando um pouco dessa articulação, vou puxar um pouco para a questão do Amapá, da Amazônia, né? Para citar que, assim, um estado, né, que é, na verdade, uma das menores economias do Brasil, um estado muito recente, ex-território, uma matriz econômica ainda muito incipiente, e foi, sim, possível estruturar um projeto de universalização para saneamento, foi possível estruturar uma desestatização de uma companhia de energia que estava muito deficitária, ou seja, melhorar muito o atendimento a essa população, municípios isolados, né, municípios que, de forma individualizada, não seriam viáveis para ser alcançados pelo saneamento, e a gente conseguiu, sim, estruturar em conjunto, fortalecendo esse pacto federativo, ou seja, utilizando estruturas que hoje a gente tem disponíveis, né, os consórcios estão aí para mostrar para a gente que é, sim, possível trabalhar em subsídio cruzado, viabilizar o atendimento à população, tornar atrativo projetos para a iniciativa privada também, ou seja, a gente tem um caminho muito interessante aí pela frente, como a gente conversou. Eu acho que parabenizar aí o trabalho da Casa Civil, do ministro Rui, do secretário Marcos Cavalcante, que eu acho que
todo mês, pessoal, a gente tem diálogos com os subnacionais para a gente divulgar excelentes iniciativas de norte a sul, desde projetos relacionados à educação no Sudeste, perímetros de irrigação no Nordeste, saneamento no Norte, mobilidade no Sul, enfim, a gente está enfrentando agora, por exemplo, um dos maiores desafios climáticos que a gente enfrentou, que foi o Rio Grande do Sul, uma coisa sem precedentes, e a gente, sim, tem a oportunidade de acelerar muito esse processo de reconstrução por meio de modelagens como essa. Tá? PPPs e concessões podem, sim, acelerar muito esse processo. Tá? Então, eu acho que essa questão de a gente trabalhar em conjunto, né, fortalecendo essas pontes, né, prefeitos, estados, governo federal, por meio de consórcios, por meio de consenso, ou seja, e aí o ministro fala muito, né, a gente, muitas vezes, fica focado no que distingue cada situação, cada cidade, cada região, quando a gente poderia estar focando justamente naquilo que é comum, nos consensos. São esses consensos que podem justamente acelerar o processo. Todo gestor público no Brasil hoje, com certeza, se a gente perguntar para todos os prefeitos aí que foram eleitos agora nas últimas eleições, eles querem entregar um município melhor para a sua população, os governadores querem entregar um Estado melhor, o presidente quer entregar um país melhor. Então, assim, a gente tem, sim, um cenário muito positivo, é muito bom escutar, tá, dos concessionários, né, dos próprios, da academia, enfim, de quem estuda, de que realmente o Brasil ele é, sim, um ambiente de negócios muito atrativo. A gente tem agora, recentemente, uma avaliação do BID, que ranqueou, tá, toda a América Latina, e o Brasil é, sim, tá, um destaque. A gente pode melhorar muito, e aí o Movinfra é realmente um fórum muito bacana para a gente estar repensando, melhorando, trazendo para casa aí um dever para cada vez mais estar entregando mais, mas é, sim, um ambiente muito seguro, muito atrativo e com muito potencial. A gente espera que a gente possa, aí, muito em breve, chegar aí num grau de investimento, poder atrair capital estrangeiro, de fundos, enfim, esse excesso de liquidez que o planeta vive hoje, que tem, sim, um ambiente muito importante para encontrar aqui no Brasil, para investir com segurança, com sustentabilidade, para geração aí de oportunidades, segurança alimentar, energética, hídrica, enfim, para toda a população. Então, obrigado a todos e esperamos revê-los em breves e outros eventos desse, ou lá com a agenda aí do FIDIRS, enfim, do Ministério da Integração. Muito obrigado. Obrigada, secretário. De fato, o BID sempre destaca. O Brasil é o país do mundo. Então, globalmente, somos a maior potência em concessões e PPPs. Não há ninguém, nenhum outro país, que faça tanto quanto nós fazemos. Isso realmente é mérito dos esforços que cada gestor lá na ponta, que cada governador, cada prefeito, cada secretário, enfim, e responsáveis aí, imprime nessa agenda para o maior desenvolvimento do Brasil. E, é claro, também a Movinfra contribui severamente com isso. Secretário Marcos, estamos aqui falando dos pontos positivos, mas também já levantamos alguns desafios, né? O governador nos falou sobre as garantias, né? O secretário Eduardo falou sobre uma necessidade de resiliência da infraestrutura, em especial frente aos eventos climáticos e a tudo que a gente discutiu no painel anterior, sob aí a batuta do Guilherme Penin. O que é que a gente pode fazer para que os nossos contratos e para que o nosso ambiente institucional seja fortalecido ainda mais, apesar das comemorações que nós temos, sim, que destacar? Primeiro, eu vou falar um pouco até de política, governador. Eu vi os elogios aqui ao Estado do Piauí, e de manhã, quando eu substituí o ministro Rui Costa aqui na abertura, né, Natália, eu comecei dizendo, governador, que há 2 anos e pouco atrás, nós estávamos trabalhando na eleição do presidente Lula. E lá no Piauí, na sua eleição. O que nós mais ouvíamos era uma descrença de que o governo liderado pelo presidente Lula seria um governo estatizante. E o Piauí, o governador é filiado a que partido? PT. O ex-governador Wellington, do PT. Então, nós estamos vendo aqui, com 2 anos do mandato do presidente Lula,
o ministro Renan deu um número de concessões que ele está conseguindo licitar várias vezes maior do que no ciclo do mandato anterior. Eu acho que o mandato anterior fez 6 de rodovias, Renan vai fazer muito mais. Nós nos preocupamos a trabalhar na área institucional. O deputado Arnaldo, um parceiro de manhã, relembrou aqui as debêntures de infraestrutura, as 2 decisões da Secretaria do Tesouro Nacional sobre limite de PPPs e etc. Estamos colocando recursos, estamos colocando apoio nesse sentido. Nós temos desafios. Acho que o ministro Bruno, liderando o Tribunal de Contas com a SESEX Consenso, tem sido um facilitador, não só pelos casos práticos, embora de vez em quando nós temos algumas reações contrárias, mas pelo exemplo. Eu recebi um WhatsApp agora do chefe da Casa Civil da Bahia, dizendo que a Bahia está fechando o acordo da renegociação, agora com o Tribunal de Contas, da construção da Ponte Salvador Itaparica, que só é possível porque o Tribunal de Contas, o presidente Marcos Presídio, criou uma unidade referente igual à SESEX Consenso. Nós temos dificuldades de estruturação, mas nós temos ainda os órgãos fiscalizadores externos e ou até os poderes, Ministério Público, etc., não entendem o que é um contrato de concessão. Então, eles estão muito, todo mundo, até dentro do governo, secretários não entende. Eu já tive diálogos com o secretário da Fazenda, que dizia, não vale a pena fazer uma concessão, porque eu vou ter que pagar a ti. É melhor tomar um empréstimo de um banco e fazer a obra. Eu disse, você não está, a PPP, a concessão, não é para fazer a obra. É para você fazer uma prestação de serviço, que pode ter obra ou pode não ter obra. Então, esta é uma dificuldade que você tem, fora os valores que você tem de ganho de eficiência, de rapidez, de tudo isso que você tem dentro do processo. E essa é uma dificuldade que eu acho que o exemplo do Tribunal de Contas da União tem ajudado que a gente vença esses passos, algumas vezes com alguns retrocessos. Ontem nós tivemos um voto de um ministro do tribunal totalmente diferente do que era a prática dos votos de situações anteriores. Já tivemos, acho que, 6 ou 7 processos discutidos dentro do tribunal, e ontem você teve uma surpresa, até um processo da CCR, mas esse é um ambiente que tem. Quando a gente trabalha costurando junto com o FEP, junto com o BNDES, apesar do BNDES ser um pouco mais lento do que a expectativa do governo e do FIDIS, a gente também dá um apoio institucional do governo federal junto ao órgão de controle do governador. Então, quando a gente tem um projeto apoiado pelo FEP, por FIDIS, se o órgão de controle, lá, o Tribunal de Contas, tem alguma dúvida, o Ministério Público, a gente participa da discussão, levando informações sobre isso. Então, esse é o patamar que a gente tem de diferença. E fiquei muito alegre aqui, Miguel, que de manhã se falou aqui de síndrome do vira-lata, né? E você deu um exemplo que na Europa se rasga contrato. E a gente aqui fica dizendo que lá não acontece nada, não acontece nada. Eu fico brincando aqui com o apelidozinho de Chicago Boy, Natália. As pessoas vão passear em Chicago, ou vão estudar, e depois estudam a teoria e acham que tudo é liberal. Não tem mais de um governo protecionista do que o governo americano. Barreiras, etc., etc., e vende uma imagem, e a gente entende, do liberalismo. E nós estamos criando barreiras aqui, governador, para evitar que a gente sofra a concorrência do mercado chinês. Importação de aço, importação de pneu, é tudo problema do mercado chinês. Algumas empresas chinesas já estão chegando na área de concessões, o setor elétrico tem várias, fazendo um trabalho excepcional, e eles ainda têm um pouco de dificuldade aqui numa relação, porque quando eles têm muito capex, porque eles trabalham muito como EPCista. Mas o mercado, o Brasil está aberto para isso. O Brasil, o governador dizia de manhã aqui, repetindo para o senhor, que nós estamos com a menor taxa de desemprego, nós estamos com o PIB crescendo 3,5%, nós estamos com o maior número de pessoas de carteira assinada. Nós temos que olhar, mais uma vez, repetir para quem não estava de manhã e quem não estava, quem estava, ouvir novamente, nós temos que acreditar e deixar de passar a ser mais otimista. Dificuldades financeiras nós temos, o governador sofre financeiramente lá. O governador Rui Costa o governador Wagner assumiu o governo da Bahia em 2007, a Bahia era a 22ª renda per capita tributária.
Rui pegou mais ou menos com 19ª, deixou com 16ª. Mas, mesmo assim, nos 8 anos do governador Rui, a Bahia foi o segundo estado de investimento. Só perdeu para o gigante São Paulo, que é praticamente um país. Nós fizemos lição, o governo fez lição de casa. Né? O governador faz controle de gasto, provavelmente olha lá tudo que é gasto de contrato. E isso os estados e municípios que fazem esse trabalho têm aumentado sua eficiência na prestação de serviço e estão dando credibilidade para as concessões de PPP. Problemas de contratos nós vamos ter. Eu já tive que fazer intervenção em contratos, já tive que declarar caducidade, e os advogados aqui presentes, Jordão, e muitas vezes seu sócio também nos ajudou muito, trabalhou lá em 3 modelagens na Bahia, Maurício Portugal. O que acontece é que aquela vírgula do contrato nunca está bem escrita na hora que se quer entender. Mas, se a gente entender que não é uma disputa, uma guerra, você não está tratando ali de uma prestação de serviço imediata, mas uma relação de 30 anos ou mais anos, você, ao longo desse período, nada melhor do que uma discussão, do que um acordo para isso. E agradecer mais uma vez aqui a presidente Sepúlveda, a Natália, e parabenizar a existência da entidade, que ela tem um trabalho muito proativo. E, como foi falado aqui hoje de manhã, ela não representa interesses individuais dos seus associados, mas ela sempre traz uma colaboração para o governo. Diz, quando a Natália vê alguma notícia que ela acha que vai dar problema, ela bota logo um WhatsApp reclamando: vocês estão pensando nisso, isso é um absurdo. Mas isso faz parte do trabalho, além da experiência que ela tem. Eu acho que eu conheci a Natália na NTT, Natália. Os 2 dias, quando você estava na NTT, ela já tem uma história, e trabalhamos muito, ela sempre foi uma parceira, independente do governo federal que estivesse aqui, o governador, ela sempre foi uma parceira, pelo menos para mim, testemunho do Estado da Bahia, e parabenizar aqui, Miguel, em seu nome, aos associados aqui, pela criação dessa entidade, pela colaboração que ela dá à execução e realização de políticas públicas no Brasil. Muito obrigado. A Natália Movinfra tem todos os méritos. Meus caros, estamos nos encaminhando aqui para o fim. Vou pedir considerações breves aqui do Miguel, do André e do Duda sobre esse tema que foi colocado pelo secretário, que acho que é um tema fundamental para a gestão dos contratos, que é a consensualidade. Acho que, com a Sessex Consenso, a gente realmente inaugurou uma nova fase para a gestão desses contratos, que é de tirar a belicosidade, a disputa, e colocar em cena os arranjos que são mediados, que fazem sentido de parte a parte. E, nisso, a gente tem um protagonismo, lógico, da iniciativa privada, das agências, dos controles. Se vocês puderem falar assim, rapidamente sobre isso, para a gente ir encerrando aqui o painel, por gentileza. Com certeza, Isadora. Acho que até esta manhã o ministro Renan citou isso, não é? Há 14 contratos que estão desequilibrados no segmento de rodovias e que estão atualmente sendo tramitados nesse mecanismo do consensualismo implantado no TCU. A CCR tem um desses contratos que está neste momento sendo debatido, e o nosso entendimento é que esse mecanismo ele é um mecanismo ganha-ganha-ganha, não é? Ou seja, ganha a sociedade civil, ganha a sociedade, porque vai ter investimento mais rápido, vai ter investimento em montantes maiores, com certeza, ganha o concessionário, porque tem um contrato desequilibrado e passará a poder ter um novo contrato totalmente reescrito, rebalanceado, e ganha naturalmente também o poder público, porque resolve um problema que tinha um investimento travado e consegue destravar esse investimento. Portanto, nós estamos neste momento acompanhando o processo da MSVia, é um processo da BR-163 que cruza o estado todo, o Mato Grosso do Sul, de norte a sul. É uma rodovia muito crítica para o escoamento da produção agro, para nós, enfim, um ativo fundamental para o Grupo CCR, e estamos, enfim, com muita vontade de continuar a poder fazer os investimentos nesta rodovia. Vamos ver agora os próximos episódios. Próxima semana teremos um novo debate no colegiado do TCU. Que com certeza vocês vão protagonizar. André, se quiser fazer uma breve participação sobre esse tema.
Dois temas muito breves aqui, só para destacar como resultados do estudo, né? A boa notícia é que a gente identifica uma inteligência e uma experiência já muito consolidada e espaçada na estruturação e regulação de contratos de subnacionais. Então, ao buscar, para os gestores públicos, ao buscarem, né, desenvolver seus projetos, busquem essas experiências que já existem, porque, por incrível que pareça, a gente ainda vê discussões que são completamente ultrapassadas, que já foram vencidas por colegas de uma outra federação, de uma outra capital, e buscar esse ambiente colaborativo, sem sombra de dúvida, pode acelerar e contribuir muito para a elevação da qualidade. E um último elemento aqui com relação ao estudo, também merece destaque, é com relação à transparência e à qualidade da transparência dos contratos, das informações de execução de contrato, né? Isso ainda é tido de forma muito fechada, de pouco acesso, né? Então, um incentivo para que, ao verificar o estudo, se pensar em mecanismos que facilitem o entendimento, não só do auditor, não só do engenheiro, não só do procurador, mas do cidadão que quer entender sobre aquele instrumento e sobre a política pública na ponta que está sendo executada. Perfeito. Eu também queria, se você me permite, Isa, retomar um assunto que foi trazido aqui pelo meu conterrâneo, o secretário Marcos, sobre a questão das novidades. Também sou baiano, Marcos, mais um. Sobre as reformas, eventuais reformas no modelo de agências no contexto federal, né? Eu me associo à ideia de que essas mudanças que foram aventadas não são positivas, não melhorariam o modelo de agências reguladoras que temos no país. O modelo de superagência, uma agência que supervisionasse as agências, teria inspiração no modelo americano da OIRA, mas é preciso observar que a OIRA, nos Estados Unidos, supervisiona agências governamentais, não agências independentes. Lá, a OIRA, esse órgão superior, não tem ingerência sobre as agências independentes. Então, criar essa figura, trazer essa figura para cá sobre as agências independentes não faria nenhum sentido. Também a ideia de desescalonar os mandatos só politizaria mais a agência reguladora, só pioraria um problema que a gente conseguiu identificar bastante no estudo que a gente fez no nível estadual, de alto comprometimento do modelo das agências reguladoras no nível estadual. Então, o que a gente poderia querer para as agências reguladoras no Brasil? A gente poderia querer que elas cumprissem aquilo que foi prometido lá atrás para elas, porque lá são largamente um projeto, uma promessa não cumprida, né? Então, se você ver, por exemplo, alguns dados muito rapidamente no tempo que eu tenho, cumprimento de mandatos. Se dizia que as agências teriam dirigentes com mandatos fixos. A realidade mostra que um terço dos dirigentes de agências reguladoras federais saem dos mandatos antes do seu término. Formação acadêmica, se dizia que a gente teria dirigentes multidisciplinares, com formação técnica no setor de atuação. A verdade é que o que a gente tem é aqui também uma república de bacharéis de direito. 30%, 36% dos dirigentes de agências reguladoras são advogados. Talvez a gente precise de menos advogados, mais engenheiros, mais pessoas com outras formações, né? E aqui quem está falando é um advogado. A gente tem ainda agência sem previsão de mandato, é o caso da MOB e o caso da Gerba, lá da Bahia, Marcos, aqui, lamentavelmente, a Gerba, um dos poucos casos de agência que não tem mandatos fixos, né? Uma questão muito relevante é a experiência profissional pregressa. É muito frequente que os dirigentes de agências reguladoras sejam pessoas que tiveram atuações prévias em outros cargos no setor público. É o sujeito que foi da Secretaria de Administração, depois da Secretaria da Educação, depois foi para a agência, depois voltou para outra secretaria. Isso é realidade muito frequente, né? Apenas 49 desses 450 dirigentes tiveram sua trajetória exclusivamente na iniciativa privada, também longe do que era a promessa de uma instituição que teria espaço para a visão da iniciativa privada, dos consumidores. Hoje parece que a visão preponderante é a visão pública, né? Aliás, outro dado alarmante, a filiação partidária. A filiação partidária, cerca de 30% das pessoas que ocuparam cargos de dirigente em agências reguladoras são filiadas a partido político.
Apenas uma agência, a Arcesp de São Paulo, nunca teve um filiado a partidos políticos entre seus dirigentes. Em 9 agências, a maior parte dos dirigentes teve filiação. Então, esses dados mostram que a politização das agências reguladoras é ainda um fato que a gente precisa tentar combater e, portanto, isso não se resolve por ideias como, por exemplo, a do desescalonamento de mandatos. Tá bom? Então, queria agradecer bastante, convidá-los a conhecer o estudo e fico à disposição para quem tiver dúvidas, quem quiser comentar posteriormente. Muito obrigado a todos. Meus caros, temos muito a comemorar, com certeza. Temos desafios a vencer, como colocou o Duda. Mas, certamente, o caminho que vamos empreender para deixar ainda mais PPPs e concessões como legado para essa e para as futuras gerações depende de cada um de nós, aqui liderados pela Movinfra. Parabéns, Natália, mais uma vez, e para todos que fazem parte desse movimento, para a iniciativa privada e para os gestores que, na ponta, realmente encorajam essa agenda, que não é mais política, como disse o secretário Marcos, é uma agenda de todos nós para o melhor desenvolvimento do nosso país. Parabéns a todos pelo excelente evento.